irmãos, os que estão aqui, é um pequeno número, né? Mas os que estão em casa, que Deus abençoe. Estou muito feliz, Bruno, pelo convite, agradecer pela confiança, né? É uma responsabilidade grande trazer a palavra do Senhor, ministrar a palavra do Senhor. Mas eu conto com as orações da igreja, os que estão em casa, os que estão aqui, orem por mim. Amém? Eu gostaria de convidar todos os irmãos e, se possível, fiquem com a Bíblia aberta, tá bom? Fica melhor assim. Aos que estão em casa, aos que estão aqui, para abrirem as suas Bíblias em Atos. Amém? Vou passar a ler Atos, capítulo 1, a partir do versículo 3, que diz assim: aos quais também, depois de ter morrido, se apresentou vivo, com muitas e incontestáveis provas, sendo visto por eles pelo período de 40 dias, e falando a respeito do reino de Deus. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Ele lhes disse: não vos importa saber os tempos ou as épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Depois que lhes disse isso, vendo-o eles, ele foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, encobrindo os seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, de repente, junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, há de vir, assim como ao céu o vistes ir. Amém, igreja? Que promessa gloriosa, né? O último versículo tem, na verdade, nós temos 2 promessas nesse texto, mas essa última é a que a igreja espera ansiosamente por este dia, né? Que ele há de vir. Então, meus irmãos, esse texto que nós lemos agora é um texto de Atos dos Apóstolos. A ascensão de Cristo, né, como fala a epígrafe, eu não sei na sua Bíblia, mas eu acredito que fale também sobre a ascensão de Cristo. A ascensão de Cristo, ela é também falada nos outros evangelhos, que chamam os evangelhos sinóticos, né, que a gente sabe que são aqueles evangelhos que têm o maior número de contos iguais, certo? Então, a ascensão de Cristo é contada nos evangelhos, com exceção do livro de João. João foi o único evangelista que não falou sobre a ascensão de Cristo. E encerrando os evangelhos, a gente entra no livro de Atos. Os evangelhos, aquele momento do ministério de Cristo, que os evangelistas registraram toda a vida de Cristo, todo o ministério de Cristo. E em Atos, igreja, eu sempre falo assim, sabe? Todo crente é para ler a Bíblia toda. Mas o livro de Atos, né, Bruno, que foi até tema do ano passado, o livro de Atos, igreja, a gente precisa ler. A gente precisa entender como foi que aconteceu o início da Igreja de Cristo, né? Então, o livro de Atos, ele trata do nascimento da Igreja de Cristo. Podemos dizer assim que é o início formal da era do Espírito Santo. Olha que promessa gloriosa, né? E foi dada essa promessa aqui também pelo Pai, que eles receberiam o Espírito Santo.
E quando o Senhor foi elevado aos céus, né, os 2 anjos que apareceram ao lado daqueles apóstolos disseram: se acalmem, ele vai voltar. Da mesma forma que vocês viram ele subir, ele voltará. Amém? Então, esse evento na vida de Cristo, que é mencionado nos evangelhos, né, é um evento que ele faz parte de toda a redenção, né? É um evento histórico, ele aconteceu 100% de certeza, assim como o nascimento, a morte, a ressurreição de Cristo. E às vezes a gente meio que se prega muito sobre ressurreição, e está certo, tem que pregar mesmo, que a ressurreição é o que nos traz a alegria, né? É a vitória de que Cristo ressuscitou e nos garante a vida eterna. Mas a ascensão de Cristo também tem um significado muito grande, porque há promessas também na ascensão de Cristo. Então, logo no versículo 3, que a gente leu, fala que eles permaneceram, né? Cristo, depois de ressuscitado, ele permaneceu com os seus discípulos durante 40 dias. E eu fico imaginando esses 40 dias, foram 40 dias de muita alegria para toda a igreja do Senhor que estava se formando, né? E quando a gente ler também os 4 evangelhos, logo no final dos 4 evangelhos, a apresentação de Jesus logo após a sua ressurreição, né? Há esses relatos nos evangelhos. Primeiro, ele aparece a Maria Madalena, a Bíblia fala que outras mulheres. Depois ele aparece a 2 discípulos no caminho de Emaús, e essa história também eu acho muito linda. Esses discípulos iam tristes, haviam perdido seu mestre, aquele a qual eles tinham uma grande admiração, ouviram tantas palavras bonitas e de repente eles perderam o mestre dele. E a Bíblia fala, né, nos evangelhos, que eles iam ao caminho de Emaús e de repente aparece um terceiro viajante. E aquele terceiro viajante começa a ouvir o que eles estavam conversando, né? E ele diz: vocês estão falando sobre o quê? Sobre quem? E aqueles viajantes relatam, né? Você não soube? Jesus, um homem poderoso em palavras, ele morreu. E aquele viajante segue viagem, escutando o que eles vinham conversando, né? Mais à frente, o viajante Jesus fez que ia seguir viagem, né? E aqueles 2 outros discípulos convidaram ele para ficar na sua casa, para cear com ele naquela noite. E no momento da ceia, eles reconheceram, aqueles 2 discípulos, que aquele terceiro viajante se tratava de Jesus, o Mestre. E foi muita alegria para eles. Eles saíram anunciando que Jesus havia ressuscitado. Logo depois, ele apareceu aos 11 apóstolos, né? Depois apareceu a Tomé, que a gente conhece a história também. Logo depois também apareceu a outros apóstolos, aquele episódio que ele apareceu no Mar da Galileia, que ele interroga Pedro por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então, aqui no livro de Atos, eles fizeram, o autor, que também foi Lucas, um dos evangelistas, ele fala desses 40 dias em que Cristo permaneceu com os seus discípulos após a sua ressurreição. E ele fala que se apresentou vivo e que havia incontestáveis provas. Então, a ressurreição de Cristo, a sua ascensão, há provas suficientes na Bíblia. Paulo também, lá em Coríntios, ele fala que Jesus, depois de ressuscitado, né, ele apareceu a um grupo de 500 pessoas, igrejas, de uma só vez. Então, o livro de Atos é um livro histórico. E as pessoas, por mais céticas que sejam, hoje eles acreditam, né, que de fato houve esse profeta que ele chama, esse Cristo. Só que eles ainda não provaram do que é seguir a Jesus, do que é sentir a Jesus, né? Então, oremos por eles. Então, o evento da ascensão de Cristo é um fato histórico, né? Como eu já falei, assim como o seu nascimento, morte e ressurreição.
E todos esses relatos que eu falei, que ele se apresentou a Maria Madalena, os 2 discípulos no caminho de Emaús, ele também, nessa ocasião em que ele estava se despedindo da sua igreja, de fato, era o seu último momento com os seus apóstolos. O livro de Atos é o único capítulo que temos Jesus ainda vivo depois de ressuscitado. Então, é nesse momento que ele novamente chega próximo dos seus discípulos. A Bíblia fala aqui que eles estavam comendo, né? E foi o último encontro de Jesus até o seu retorno glorioso que nós aguardamos, né? Então, a última instrução de Jesus, a última ordem de Jesus aqui em Atos, foi que eles não saíssem de Jerusalém. Não se afastem de Jerusalém. Esperem, aguardem que o Pai tem uma promessa para vocês. Então, a primeira ordem de Jesus: não saiam de Jerusalém, porque vocês receberão a promessa do Pai. Vocês receberão o Espírito Santo. Então, a primeira promessa que nós vemos nesse texto é que Jesus, o Pai, através de Jesus, falou que eles receberiam o Espírito Santo, né? E logo em seguida eles perguntaram: mas e o reino de Israel, quando vai ser restaurado, né? Eles acabaram de ter uma gloriosa promessa, igreja, que receberiam o Espírito Santo, e eles ainda estavam preocupados com as coisas do Antigo Testamento. Eles perguntaram sobre o reino de Israel, quando seria restaurado, né? Então, eles ainda estavam na perspectiva das promessas do Antigo Testamento. Ora, eles estavam ali com Jesus. Eles estavam recebendo a promessa que receberiam o Espírito Santo e ainda estavam preocupados com tempos, com datas. Eles estavam preocupados com escatologia, né? E hoje nós nos preocupamos tanto. É muito bom estudar escatologia. Eu aconselho. Tem que estudar mesmo. Tem que entender todas as visões que as igrejas, né, têm como base. Mas isso não é o fundamental, igreja. O fundamental, o essencial para a vida do cristão é a outra promessa que nós vamos ver mais na frente, que eles dizem que não se ausentassem, que Jesus disse que eles não se ausentassem de Jerusalém, que receberiam o Espírito Santo. E essa virtude, eles receberiam poder para pregar o Evangelho, para ser testemunho de Jesus. Então, essa deve ser a nossa maior preocupação. Isso, de fato, é relevante. Pregar o Evangelho, ser testemunho de Jesus aqui na terra. Então, Jesus responde a eles que, esse assunto aí que vocês estão me perguntando, sobre o templo de Israel, o templo quando será restaurado, esse assunto compete exclusivamente ao Pai. E Jesus meio que diz: olha, o que vocês precisam se preocupar agora não é com datas, né, como eu falei, mas se preocupe na missão que eu estou lhes dando agora. Então, a grande primeira promessa aqui do capítulo 1 de Atos: quando vocês receberem o Espírito Santo, Jesus fala para eles receberiam também o poder para pregar o Evangelho, para ser testemunho de Jesus em todos os lugares da terra, né? E ele fala em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. E esse confins da terra abrange todo o mundo, abrange o Brasil, abrange Natal, abrange aqui a Gameleira. Então nós temos uma enorme missão. Recebemos o Espírito Santo de Deus, recebemos o poder para serem as suas testemunhas e evangelizar. Olhe que grande missão nós recebemos do Mestre. Então, Jesus dá as suas últimas instruções, seus últimos momentos, igreja, com seus discípulos, antes de ser elevado aos céus. E foi realmente um momento muito... Eu fico imaginando os discípulos vendo o Mestre subindo e crendo naquela promessa que ele falou que subiria, né? E
hoje, aqueles discípulos, e hoje nós aguardamos, assim como nós o vimos subir, como os 2 anjos prometeram através do Pai, nós o veremos novamente, ele descer para buscar a sua igreja. É uma promessa gloriosa. Então, quando ele conclui as suas instruções, a Bíblia fala que ele foi elevado aos céus. E os discípulos, os apóstolos que estavam ali, eles viram esse momento. Eu fico imaginando assim a cerimônia, e Deus é perfeito, né? Porque Jesus poderia ter assim, ó, sumido. Mas ele fez questão de subir aos olhos dos discípulos, aos olhos daquelas pessoas que estavam ali. E os anjos disseram, né? Assim como vocês o viram ele subir, ele voltará. E naquele momento, igreja, foi a separação física entre Cristo e a sua igreja. Hoje nós não temos Jesus fisicamente, vamos dizer assim, né? O corpo dele próximo de nós. Mas nós recebemos o Espírito Santo que ele prometeu, que estaria conosco todos os dias da nossa vida. E a grande importância da ascensão, eu anotei aqui alguns pontos, é o sacerdócio real. Quando Cristo foi elevado aos céus, né, Cristo tem o sacerdócio real. Na época do Antigo Testamento, os sacerdotes, quando morriam, precisavam ser substituídos. Eles apresentavam os nossos pecados a Deus. E eles também não tinham poder suficiente para perdoar os pecados dele e também apresentavam sacrifícios pelos pecados deles. Mas hoje, igreja, nós temos Jesus Cristo, o mediador entre Deus e os homens. É Ele que, quando nós erramos, Ele diz assim: epa, Pai, eu já paguei por Ele. O meu sacrifício já pagou por Ele. Não há ninguém inocente diante de Deus. O justo morreu pelo injusto. Olhe que gloriosa promessa, que gloriosa dádiva nós temos hoje. O justo morrer pelo injusto. E quando o diabo quer nos acusar, ele está lá intercedendo por nós e dizendo: Pai, não, eu já paguei por ele aquele pecado. Glória a Deus. Ele também é nosso advogado. Ele intercede por nós, né? João diz em sua carta que não é bom que a gente peque, né? Ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, tem um advogado junto ao Pai que intercede por vós. Então, olha a importância da ascensão, né? A importância dele ter subido ao céu, dessa promessa ter se cumprido. Hoje ele é nosso sacerdote, hoje ele é nosso advogado. E como nós lemos também nesse texto, ele prometeu que ele enviaria o Espírito Santo. Então, era necessário o Pai ir, né? Deus, ele se apresenta na história da humanidade de formas diferentes. Isso não quer dizer que Deus não é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Ele é o mesmo. Mas nesse momento era necessário, para se cumprir a profecia, o Senhor subir, e ele prometeu que enviaria o Espírito Santo que nos ajudaria. E ele prometeu também, né, João capítulo 14, ele prometeu que prepararia lugar. Glória a Deus por isso. E eu fico imaginando, que lugar, hein? Há mais de 2000 anos, ele foi preparar lugar à igreja. E possa ser que passe mais anos, não importa. O que importa é nós estarmos firmes e constantes, né? E esperando por este grande retorno. E em João 14, antes da sua morte, né? Eram suas últimas instruções aos discípulos. Antes da sua morte, ele reúne os discípulos e diz aos discípulos: não se turbe o vosso coração. Ele estava dizendo: não cause sofrimento ao seu coração, não cause angústia. Eu vou preparar lugar. E vou preparar lugar e enviarei também enviarei o Consolador que estará com vocês todos os dias da sua vida. Então, nos últimos versículos, quando os anjos aparecem ao lado dos apóstolos, eles dizem, né?
assim como vocês o viram subir, Deus manda os 2 anjos para falar para os apóstolos, assim como vocês o viram subir, ele há de voltar. Da mesma forma, vocês não estão vendo ele subir nas nuvens? Ele virá também nas nuvens, da mesma forma. Olhe que promessa gloriosa a igreja que estava nascendo no primeiro século estava recebendo, né? Eles estavam novamente, eu acredito, que ficaram tristes, sim, porque novamente o mestre que havia morrido, depois ressuscitado, passou 40 dias com eles. Eu fico imaginando ele dizendo, que 40 dias perfeito, maravilhoso, que o mestre esteve conosco. Mas o anjo do Senhor, né, Deus enviou 2 anjos para novamente os consolar. Que da mesma forma que eles o viram subir, ele iria voltar. Então, igreja, a volta de Jesus é um fato incontestável. Ainda que você acredite em uma visão, você pode acreditar em outra visão. A vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor vai ser dividida em 2 fases. Primeiro, o arrebatamento. Eu quero dizer que eu, Luciane, creio no arrebatamento da igreja. Creio nessa promessa gloriosa. Mas essas visões, eu sou a milenista, eu sou milenista, eu sou pré-tribulacionista, eu sou pós-tribulacionista. Fique com a volta de Jesus. Ele voltará, independente da sua visão, do seu entendimento. A volta de Jesus é um fato incontestável. Ele prometeu aos discípulos em João 14. Ele prometeu que iria voltar. E depois que ressuscitou, aqui também, como nós lemos, ele prometeu, Deus enviou 2 anjos e prometeu que ele havia de voltar. Então, nós temos essa promessa gloriosa esperando por nós. Isso que é relevante, pregar o evangelho, ser testemunhas de Jesus aqui na terra. Os dias são maus. Olha o que nós estamos vivendo na igreja. Dias maus. Dias de choro, muitas famílias perdendo as pessoas que amam. Hoje à tarde eu fui na UPA com meu pai não estava se sentindo bem. E eu vendo ali tantas famílias, tantas pessoas tristes, chorando. E eu fiquei pensando, qual é a condição da eternidade dessas pessoas? Né? Porque só há duas formas, só há 2 caminhos. E para a gente falar de eternidade, tem que falar de inferno. Para as pessoas entenderem. Há 2 caminhos. E são consequências eternas. Se nós formos para o céu, vai ser gozo e alegria eterno. Se nós não estivermos do lado de Cristo, vai também ser tristeza eterna. Então vamos meditar. Vamos ansiar por este retorno, mas para isso precisamos aceitar a Cristo. Quem ainda não aceitou, aceite enquanto é tempo. Então, algumas aplicações para a nossa vida, né? As 2 gloriosas e grandes promessas, que ele enviou o Espírito Santo e prometeu que iria voltar. Então, que a nossa maior preocupação seja anunciar o Evangelho. Em vez de ficar querendo acertar datas, como muitos já quiseram, né? Acerta data, Deus vem em data tal, Jesus vai voltar em data tal. Todas foram frustradas. Porque ele disse que somente o Pai saberia essa data. Então é tempo perdido a gente ficar tentando entender quando é que Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Isso é uma promessa incontestável. Então que a gente aguarde. Independente de sua visão escatológica, ele voltará. Que o nosso maior anseio, que o que aqueça mais o nosso coração nesse momento, seja o glorioso retorno de Cristo, que ele prometeu que voltaria. E não esqueça, igreja, que a ascensão de Cristo, ela reforça a nossa ascensão também, né? Assim como ele disse que, como Cristo foi elevado aos céus, nós esperamos o momento do arrebatamento, em que nós
iremos nos encontrar com Cristo, né? E a Bíblia fala que os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Então, se alegre com essa esperança, aqueça o seu coração. Ele voltará, independente do que você esteja passando. Se alegre na esperança do retorno de Jesus. Muito obrigada. Que você fique com esse desejo no seu coração, ansiando pelo seu retorno. Mas para o seu retorno, vamos cumprir a sua ordem que ele deu aos discípulos. Vamos ser testemunhas dele. Vamos evangelizar. Vamos alcançar as vidas que ainda não conheceram este grandioso amor. Muito obrigada, Bruno. Muito obrigada pela confiança. Ao pastor da igreja. Que Deus abençoe. Muito obrigada.